Senhoras e senhores, estimados professores e professoras, boa noite. Meu nome é João Pedro Melo e eu falarei um pouco sobre o meu memorial descritivo e acadêmico com o fim da inscrição no mestrado em Ciência da Computação na UFSM. O meu objetivo no mestrado é complementar minha formação, a qual falarei mais posteriormente. O desejo em inscrever-se no mestrado se deu após minha matrícula como aluno especial nas cadeiras de aprendizado de máquina, robótica móvel e banco de dados não convencionais, todas no segundo semestre de 2025 na UFSM. O contato com essas cadeiras possibilitou minha aproximação do mestrado, que, devido à natureza do meu curso de formação, eu não sabia muito o que esperar desse formato de pós-graduação. Então, eu decidi dar prosseguimento na academia depois dessa experiência muito positiva que eu tive esse ano. Então, eu espero aprofundar os meus conhecimentos, principalmente em inteligência artificial e suas aplicações no ramo de cibersegurança, abrindo portas para oportunidades possivelmente globais. Então, eu não possuo necessidade de bolsa porque eu estou buscando um emprego em que eu já possa aplicar os conhecimentos que eu adquiri durante essa formação. Falando sobre línguas, eu possuo um conhecimento considerável em inglês e espanhol, devido a algumas viagens que eu já fiz para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, em que eu pude pôr o espanhol à prova, além de oportunidades que eu tive de conversar com estrangeiros que estavam aqui no Brasil mesmo, em hostels e pousadas. Recentemente, inclusive, dia 26 de outubro, eu fiz o TESL lá no FSM, em inglês, e eu obtive o grau A, com 15 de 16 acertos. Além disso, eu também possuo interesse em alemão, uma língua que eu estudei como hobby por alguns anos, mas sem tanto aprofundamento quanto as outras. Sobre a minha trajetória acadêmica, como eu havia comentado anteriormente, mas aprofundando agora, ela não foi em regime de dedicação exclusiva, porque todo o meu período de formação eu estava servindo o exército como oficial temporário, o que me permitia uma graduação noturna ou à distância. Então, em 2024, eu concluí a graduação como tecnólogo em ciência de dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no formato EAD. E dada a natureza engessada das Forças Armadas, eu tive poucas oportunidades de aplicar de fato os meus conhecimentos, o que foi um dos principais motivos que me fez sair da Força. Mas ainda assim eu consegui aplicar alguns conhecimentos de disciplinas como serviços em nuvem e ecossistemas de Big Data, matérias que eu tive notas 10 e 9.5 respectivamente. Entrando em contato com a seção da informática do quartel, a gente pôde implementar alguns sistemas de pipeline de dados e também fornecer sugestões de computação em nuvem, a fim de possibilitar uma melhora nas máquinas da organização militar sem o custo alto da aquisição de um novo equipamento. A minha disponibilidade, então, para o mestrado, ela é integral e imediata, mas como eu mencionei anteriormente, eu quero buscar um emprego na área para poder ir pondo em prática os meus conhecimentos e também para me expor a outras áreas da computação. Complementando meu memorial descritivo, então, como está relacionado no anexo 2, eu fiz algumas atividades complementares, que vão desde testes de linguagem no Instituto Federal Farroupilha até cursos no ENAP, mas com certeza o mais interessante foi a oportunidade de participar dos cursos da Google Skills, mais especificamente do curso da Google Cloud Foundation, que engloba toda uma gama de assuntos de computação em nuvem e principalmente possui um momento hands-on, um momento mão na massa, organizando ambientes de desenvolvimento, construindo uma network segura em nuvem, preparando dados para machine learning com APIs no Google Cloud, entre outros. Bom, sobre o tema, após algumas conversas que eu tive com o professor Luiz Álvaro, o qual sou aluno especial, como eu disse anteriormente, e alinhando com a minha proximidade ao mundo militar, ele me pôs em contato com o professor Edson, da URGS, que hoje trabalha em pesquisa com segurança cibernética aplicada à comunicação de drones. Dessa forma, eu acredito que o professor Carlos Ranieri tenha muito a orientar nesse ramo de pesquisa, dada a demanda cada vez mais crescente por cibersegurança. O tema da pesquisa seria, então, justamente sobre a resiliência de redes de comunicação de drones, que hoje tem uma demanda altíssima na guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, mas que também possui aplicações para drones agrícolas, drones de exibição, etc. E a gente tem um gap na literatura quando a gente fala dessa aplicação
mais específica para a comunicação segura. E o meu trabalho, então, é justamente unir o conhecimento da ciência de dados com a criptografia aplicada ao hardware específico, endereçando os problemas mencionados anteriormente. Por fim, como eu já havia mencionado, meu objetivo é justamente compensar alguns pontos que eu julgo deficitários na minha formação, mas principalmente avançar a pesquisa nessas áreas correlatas, que ainda possuem um potencial imenso a ser explorado. Então, no mais, deixo meu muito obrigado a todos pela sua atenção.